O Céu e o Inferno, capítulo 4, O Espírito Sofredores. Pascal Lavic, Havre, 9 de agosto de 1863. Nota: este espírito, sem que o médium o conhecesse em vida, mesmo de nome, comunicou-se espontaneamente. Creio na bondade de Deus, que, na sua misericórdia, se compadecerá do meu espírito. Tenho sofrido muito. Muito. Pereci no mar. Meu espírito, ligado ao corpo, vagou por muito tempo sobre as ondas. Deus. A comunicação foi interrompida e no dia seguinte o espírito prosseguiu. Aqui o Kardec está colocando que o espírito não era conhecido do médium, porque normalmente eles evocavam alguns espíritos ou vinham espontaneamente alguém que tinha alguma relação com o médium que dava passividade. Isso é importante que a gente observe. Então, ele era um espírito diferente e vinha relatar que ele desencarnou em alto mar e ele já fala em Deus. E lembra que o corpo dele estava vagando sobre as ondas. Houve por bem, aí ele dá continuidade. Isso aqui é um ponto importante do médium, que o médium era bem treinado e bem sintonizado com o espírito, e o espírito tinha uma continuidade de raciocínio, porque ele parou Deus e no dia seguinte houve por bem permitir que as preces dos que ficaram na terra me tirasse do estado de perturbação e incerteza em que me achava imerso. Esperaram-me por muito tempo e puderam, enfim, achar meu corpo. Este repousa atualmente, ao passo que o espírito, liberto com dificuldade, vê as faltas cometidas. Consumada a provação, Deus julga com justiça. A sua bondade estende-se aos arrependidos. Uma coisa importante que ele coloca, a necessidade de achar o corpo que ele tinha, que alguém achasse aquele corpo, um apego material, e sabia que o corpo estava repousando, também é um dado da materialidade do espírito, aquele apego ao corpo, e já entende que ele tinha que reparar as faltas cometidas. Deus é justo, julga com justiça, com bondade, e a bondade dele atinge principalmente os arrependidos. Então, ele já tem uma noção clara das responsabilidades que nós temos no mundo espiritual. Por muito tempo, juntos, erraram o corpo e o espírito. Sendo essa a minha expiação, segui o caminho reto. Se quiserdes que Deus facilite o desprendimento de vosso espírito. Vivei no seu amor, orai, e a morte, para tantos temerosa, vos será suavizada pelo conhecimento da vida que vos espera. Sucumbi no mar, e por muito tempo me esperaram. Ele já faz aqui uma colocação mais específica. Ele mostra que o corpo e o espírito erraram juntos. Ao desencarnar, ele fica preso ao corpo. Então ele faz uma recomendação àquele grupo de estudos de espíritas que estavam estudando os fenômenos mediúnicos naquele momento e as comunicações, para seguir o caminho reto, para facilitar o desligamento do corpo e procurar viver com amor, em oração, porque a morte, ela não precisa ser temerosa para quem tem a consciência tranquila. E aí nós temos que saber vivenciar bem aqui na vida, entender o mecanismo da morte, para não sucumbirmos às nossas imperfeições, aos nossos vícios, e não ficarmos presos ao nosso corpo. Temos que estar livre dele, naturalmente, pela prática das boas ações, pela prática da boa conduta, pela prática do bom caminhar. E quando ele coloca que sucumbiu no mar, e as pessoas ficaram esperando por ele, o que ele quer dizer? Não poder desligar-me do corpo era para mim uma terrível provação. Eis porque necessito das preces de quem, como vós, possui a crença salvadora e pode pedir por mim ao Deus de justiça. Arrependo-me, espero ser perdoado. A 6 de agosto foi meu corpo encontrado. Eu era um pobre marinheiro, que já há muito tempo que morri, orai por mim. Então, o corpo dele foi achado em 6 de agosto. Isso aqui é um dado importante para o slide que vem na frente. E ele já coloca aqui que ele ficou preso ao corpo por muito tempo. Ali era uma punição para ele. E ele estava no alto mar. O corpo dele foi achado alguns pedaços. Ou seja, ele assistiu o corpo dele ser comido pelos peixes.
Ele assistiu o corpo dele se decompondo, naquela agonia de querer salvar o corpo, mas não tinha como salvar, e esperar que alguém achasse aquele corpo. Porque como ele era apegado às coisas materiais, o corpo para ele era tão importante, ou talvez mais importante do que a sua liberdade espiritual plena. Por que ele não tinha liberdade espiritual plena? Um dos motivos, porque ele desconhecia o fenômeno da morte enquanto estava vivo, enquanto estava preso ao corpo. E conhecermos o fenômeno da morte enquanto estamos presos ao corpo é um processo de nós nos desligarmos de certos princípios, de certas tendências e começarmos então a caminharmos na direção do bem, da luz e da busca da confraternização e da fraternidade em nossas almas. Onde foi achado o vosso corpo? Não muito longe de vós. Nota. O Jornal do Havre, de 11 de agosto de 1863, continha o seguinte tópico do qual o médium não podia ter ciência. Então o médium não tinha conhecimento daquilo ali, mas tinha esse tópico aqui. Noticiamos que, às 6 do corrente, se encontraram um resto de cadáver encalhado entre Bleville e La Havre. A cabeça, os braços e o busto tinham desaparecido, mas apesar disso, pôde verificar-se a sua identidade pelos sapatos ainda presos aos pés. Então, já tinha sido comido muita coisa, mas o sapato estava preso ao pé, então foi encontrado e pôde ser identificado, conforme vai colocar aqui na frente. Foi reconhecido o corpo do pescador Lavic, que fora arrebatado em 11 de dezembro de bordo do navio La Alerte, por uma rajada de mar. Lavic tinha 49 anos de idade e era natural da cidade de Calais. Foi a viúva quem lhe reconheceu a identidade. Então, uma nota do jornal dizendo que tinha sido achado aquele corpo, que era do Lavic. Ele havia falecido no mar, sabia até de onde ele tinha saído diante de uma rajada do mar no navio que ele estava fazendo as suas pescas. Então o dado batia com aquela comunicação do espírito. E é importante quando Kardec faz essa colocação, porque ele fazia um estudo, então tinha que ser uma comunicação, ela tinha que ter uma coerência, tinha que ter algum ponto de referência para as pessoas poderem fazer aquela identificação, para ela poder constar nos livros como um dado técnico e científico. Nota. A 12 de agosto, como se tratasse desse acontecimento no centro em que o espírito se manifestara pela primeira vez, deu este novo e espontaneamente a seguinte comunicação. Então, o espírito volta para dar mais uma comunicação. Sou efetivamente Pascal Lavic, que tem necessidade das vossas preces. Os espíritos, eles estão sempre pedindo preces. Podeis beneficiar-me, pois terrível foi a provação por mim experimentada. A separação do meu espírito do corpo só se deu depois que reconheci as minhas faltas. E depois disso, ainda não totalmente destacado, acompanhava-o no oceano que eu tragara. Aí ele se manifesta, pede preces, vai conversando com aqueles integrantes ali, lembrando a importância da prece, porque ele só conseguiu se libertar parcialmente do corpo no momento que ele reconhece as suas faltas. A partir dali, ele fica destacado, mas ele tem que acompanhar o corpo no mar que tinha tragado a ele. Então, ele vai acompanhando o corpo, ou seja, ele não está totalmente livre daquele corpo. Aquele apego de querer que alguém achasse aquele corpo e desse uma sepultura para ele. Então, esse apego material, por isso que ele ainda é sofredor, por isso que ele ainda é um espírito bastante imperfeito, necessitado de esclarecimentos, necessitado de ajuda. Porque o espírito tem que entender que o corpo já era. Não faz diferença se o corpo foi tragado pelo mar e por lá se perdeu, ou se ganhou sepultura em terra. O que importa é que o espírito tem que buscar as coisas de Deus. O espírito tem que buscar a oração, a prece, sintonizar com as forças superiores da alma e se integrar às equipes de trabalho no plano espiritual, conforme nós vimos nos espíritos felizes ou condições medianas, para que eles possam crescer dentro das suas possibilidades espirituais. Orai, pois,
para que Deus me perdoe e me conceda repouso. Orai, eu vou-lo suplico. Oxalá este desastrado fim de uma infeliz vida terrena vos sirva de grande ensinamento. Deveis ter sempre em vista a vida futura, não deixando jamais de implorar a Deus a sua divina misericórdia. Orai por mim, tenho necessidade que Deus de mim se compadeça. Pascal Lavic. E aqui ele tem uma ideia meio complexa de Deus, né? Ele acha que Deus tem que perdoar ele, eu não sei o que ele está esperando para esse perdão. Ele quer algo mais notável, mais transcendente, mais palpável. E na realidade ele tinha ali a necessidade de procurar se aperfeiçoar intimamente, procurar rever seus atos, procurar rever suas atitudes, para que ele intimamente conseguisse vivenciar o seu dia a dia, vivenciar seu mundo de paz íntimo, naturalmente procurando estar junto com os bons espíritos. Ele não conseguiu fazer isso, ele pedia que as pessoas fizessem oração por ele, ele pedia para que as pessoas o ajudassem naquela situação, e as comunicações espíritas para o dialogador, a partir desse momento, dar conselhos a ele. Na época do Kardec, que era por psicografia, depois das comunicações, eram lidas essas comunicações e comentado, levando ao esclarecimento ao espírito daquilo que era necessário. Por isso, é muito importante que os médiuns, dentro da reunião mediúnica, deem a comunicação e que o dialogador entenda os mecanismos de diálogo para ajudar aquele espírito a começar a se entender melhor, a começar a se conhecer melhor. Fique com Deus, fique com Jesus, que as bênçãos do amor divino estejam sempre nos envolvendo, nos impulsionando para as grandes realizações do amor e da paz.